Seja bem-vindo a mais um vídeo, e o vídeo de hoje é um conteúdo que me enviaram lá no direct do Instagram para eu poder reagir, um colega nosso, e você sempre pode me enviar conteúdo lá. Inclusive acabou de aparecer o gato aqui no começo do vídeo, o Vini, Vinícius Júnior. Você sempre pode me enviar conteúdo, notícias lá no meu direct. Eu sou muito ativo lá no meu direct para eu trazer conteúdo aqui. Você pode sempre enviar lá, certo? E me enviaram esse, que fala do como a maior rede do Nordeste, que era o Pais Mendonça, na época acabou. Então nós vamos ver o que nós podemos extrair desse vídeo, que podemos aprender, nós, supermercadistas, e vou explanar. Lembrando que os ingressos para o evento Novo Supermercado, a promoção de Black Friday já acabou, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais, porém ainda está com preço promocional, vai ficar até 31 de dezembro, que está abaixo do normal, certo? O normal em janeiro já ficará com preço normal. E eu falo, nosso evento é o mais caro do Brasil porque é o melhor evento do Brasil. Então, vale a pena toda a experiência. E cliente que é da minha agência não precisa pagar, já está com o passaporte gratuito para essa grande experiência imersiva em supermercado. Lembrando que nós temos uma agência de marketing e vendas e é só chamar aqui no WhatsApp que você vai falar com a minha equipe, e nós temos um parceiro de contabilidade que é a FGF, que é uma contabilidade especializada em supermercados, super indicado por mim, da minha confiança. Se você quer pagar menos imposto de forma legal, é só falar com eles. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E agora chega de encher a linguiça e vamos derrubar conteúdo. Coloca aí, produção, na tela. Eu não assisti, tá? Tô assistindo com você. Você já parou para pensar como eram as compras antes de existirem os supermercados? Quando tudo se resolvia nas feiras livres e nos armazéns, existe um nome por trás da modernização do varejo que marcou gerações. Mamed Pais Mendonça, o sergipano que transformou um pequeno armazém de secos e molhados em um dos maiores impérios do varejo brasileiro, o supermercado Pais Mendonça. Ele começou sua trajetória vendendo farinha, ainda adolescente, e se tornou pioneiro no setor supermercadista. Um visionário que antes mesmo de o país entender o que era um supermercado, já imaginava um novo modelo de consumo organizado, moderno e acessível. Assim que Mamed implantou a primeira loja de supermercado Pais Mendonça, ele acabou mudando para sempre a relação das famílias com o ato de comprar. Uma marca que cresceu com o lema "comprar bem para vender barato" e conquistou milhares de brasileiros e virou sinônimo de preço justo. O Grupo Pais Mendonça foi uma das redes mais famosas do país entre 1960 e 1999. Porém, acabou tendo seu fim. Mas o que de fato aconteceu com a rede de supermercados pioneira no Brasil para ter o seu fim decretado? É isso que iremos descobrir. A história do supermercado Pais Mendonça começa muito antes da primeira loja ser aberta. Ela nasce no sertão sergipano, no povoado de Serra do Machado, em Ribeirópolis, onde Mamed Pais Mendonça nasceu no dia 5 de agosto de 1915. Filho de Elisário e Maria da Conceição, agricultores humildes que viviam do que plantavam, Mamed cresceu em uma região castigada pelas longas estiagens e pela escassez. Mas foi justamente ali, naquele cenário difícil, que ele descobriu sua primeira vocação, a de comerciante. Ainda criança, Mamed acompanhava o pai nas idas à cidade vizinha para comprar mantimentos. Ele aproveitava a viagem para vender frutas típicas da região na feira. Depois passou a vender farinha produzida pela própria família na feira de Itabaiana, cidade no interior de Sergipe. Sem terminar sequer o primário, Mamed já demonstrava um talento natural impressionante por possuir agilidade nos cálculos, uma memória invejável e uma capacidade rara de negociação. Com o dinheiro conquistado na venda da farinha, Mamed foi guardando suas economias embaixo do colchão durante 6 anos, guardando cada centavo conquistado. Aos 21 anos, em 1936, estava pronto para dar seu primeiro grande passo. Com R$ 1.500 economizados, somados aos R$ 1.200 do irmão Euclides, Mamed comprou uma pequena padaria em Ribeirópolis. Ali, deixou de ser apenas um feirante e começou sua jornada como empreendedor. Os negócios iam bem, mas a cidade era pequena demais para suas ambições. Mamed queria crescer e, para isso, precisava de um lugar com mais movimento, mais oportunidades e um comércio mais desenvolvido.
Logo, no ano de 1940, decidiu se mudar com o irmão para Itabaiana, onde abriu um armazém de secos e molhados. A experiência foi tão positiva que poucos anos depois, em 1947, ele abriu uma filial em Aracaju, um atacado de alimentos em sociedade com 2 cunhados e seu irmão, Pedro Paes Mendonça. A filial em Aracaju permitiu que Mamed circulasse entre grandes fornecedores. Desde o primeiro comércio em Ribeirópolis, Mamed viajava muito para a Bahia, uma vez que sua capital, Salvador, era o centro abastecedor da região. Lá comprava as mercadorias para revender no seu comércio. E foi nessa época que suas constantes viagens à Bahia ampliaram sua visão. Assim, Mamed percebeu que, se quisesse dar o salto que imaginava, teria que se mudar para a Bahia. No ano de 1951, ele faz exatamente isso. Mudou-se para Salvador e abriu uma loja atacadista de secos e molhados. Depois, inaugurou o armazém de secos e molhados nomeado de Casa Sergipana. Era o início de um novo capítulo, não apenas para ele, mas também para o comércio baiano. Na época, Salvador era abastecida por armazéns tradicionais, muitos deles de portugueses e espanhóis, além de feiras famosas. O comércio local ainda seguia práticas antigas, dependente das feiras e de armazéns que vendiam a crédito. O consumidor comprava, registrando suas compras e dívidas na caderneta. O pagamento costumava ser feito quando recebia um salário no fim do mês. Tudo funcionava como sempre tinha sido, até que Mamed enxergou que aquele modelo estava com os dias contados. A virada veio em 1959, durante uma viagem à Argentina para comprar um piche, um produto difícil de encontrar no Brasil naquele período. Lá e também em Montevidéu, conheceu algo completamente novo para o Nordeste: o sistema de autoatendimento, os primeiros supermercados modernos. Eles tinham corredores amplos, prateleiras organizadas e liberdade de escolha. Uma experiência totalmente diferente do velho armazém. Foi naquele momento que Mamed percebeu que isso era o futuro. Mamed voltou para o Brasil decidido a transformar o varejo nacional. Assim, no dia 2 de dezembro de 1959, inaugurou em Salvador o primeiro supermercado Paes Mendonça, a primeira loja da rede. A aceitação foi imediata e as famílias se encantaram com a novidade. Logo, ocorreu uma expansão impressionante. Em menos de um ano veio a loja 2. Em 1961, a loja 3 e depois a loja 4. Quando completou 25 anos em Salvador, foi inaugurada a loja 25. Olha só, todos os documentários que nós trazemos aqui, histórias, seja do Abílio, seja do Walmart, seja de quem for, os caras tinham os hábitos de visitar outros países, visitar outras lojas, visitar quem é referência, para fazer uma modelagem de aprendizado. E às vezes eu vejo loja nova inaugurando aqui, e eu acho incrível como, por exemplo, os caras não visitaram outras lojas e não tiveram criatividade para trazer boas práticas. Aqui mesmo na cidade tem uma loja, que eu sempre falo dela, que, cara, o cara gastou uma fortuna nessa loja nova, mas faltou tanta coisa. Eu falei, esse cara não visita a loja, não? Esse cara não vai... Cara, você vai fazer um investimento de 25 milhões, 20 milhões. Cara, vai rodar o país e até fora do país para entender as boas práticas, já que você tem bala na agulha para abrir uma baita loja, para pouco é de melhor na loja. Então, por exemplo, nessa loja que abriu aqui, não tem pizzaria dentro do supermercado, não tem rotisseria de mesa quente, não tem produtos naturais a granel, não tem comida japonesa, que toda loja top hoje já tem comida japonesa. Não tem. Cara, eu fico olhando assim, eu falo, o cara gastou 20 e poucos milhões numa loja. Na verdade, ele só pegou a versão antiga da loja 1 dele, criou uma versão moderna de estrutura, mas a mentalidade é a mesma. Porque as pessoas não visitam lojas. Cara, e visitar loja é um dos maiores aprendizados que existe. Por isso que o meu evento presencial tem visita às melhores lojas do Brasil. Quanto mais eu visito loja, mais eu aprendo. E na minha cabeça, eu vou formando a super loja, o supermercado perfeito, caramba, que é um ponto melhor de cada rede, de cada loja. Então você pega, cara, esse aqui faz melhor isso, esse aqui faz melhor aquilo, esse aqui tem essa ação comercial que é melhor.
E o mundo perfeito, que é o que eu trago para os meus clientes, é ir juntando todo esse quebra-cabeça numa loja só. Mas não, eu vejo donos de mercado aí que os caras praticamente não estudam. Recentemente abriu um Naguma aqui. Cara, a loja é incrível. Vou tentar depois fazer uma visita técnica lá. E a loja gigantesca, com muita inovação. Mas você chega lá nos caixas, o cara, 24 caixas, velho. Uma loja gigantesca, 24 caixas. As filas pipocando no meio do corredor, não dá vazão, não dá fluidez. O pessoal do Andorinha, do Trimais sabe loja com mais de 50 check-out, porque dá vazão. O Taust tem em média mais de 40 check-out para dar vazão. Eu falo, como que o cara gastou uma fortuna nessa loja e colocou 24 check-out? Meu, colapsando. É isso que eu falo, tem que visitar a loja. Os melhores players visitam lojas. Entendeu? Nosso evento presencial tem visita em loja. Eu estou escolhendo as melhores lojas para nós estarmos visitando. É a melhor forma de aprendizado, é onde explode a cabeça. Pode continuar, produção. Nas unidades do interior da Bahia, era certeza que as pessoas encontrariam com facilidade os produtos que normalmente eram vistos nas grandes capitais. A partir dali, o nome Pais Mendonça não era apenas mais uma marca. Ele virou sinônimo de supermercado em Salvador. Era comum ouvir, ou ali no Pais Mendonça, mesmo quando a pessoa ia a outra rede. O que começou com venda de farinha, florescia agora como um império de modernização. Tudo isso permitiu que Mamed colecionasse títulos, honrarias e respeito, mas nunca perdeu a simplicidade. Além da inauguração do supermercado Pais Mendonça, que já foi algo até então inédito para a cidade, por ser a primeira loja de autosserviço da Bahia, teve também outras inovações. A revolução não estava apenas no prédio ou nas prateleiras, estava na ideia. Pela primeira vez, o consumidor podia circular livremente, escolher o que queria, comparar preços, pegar o produto com as próprias mãos e levar exatamente aquilo que desejava. Era uma nova experiência de consumo, prática e alinhada à urbanização acelerada que Salvador começava a viver. O impacto foi imediato. O nome Pais Mendonça cresceu tão rápido que em pouco tempo virou sinônimo de supermercados para os soteropolitanos. A marca se transformou em referência. E havia um plano ambicioso por trás disso. Desde o início, a meta era chegar a 100 lojas. Uma visão que parecia distante, mas que viraria realidade com folga. Nas décadas seguintes, o império se expandiu para além da Bahia, alcançando 156 lojas, distribuídas pela Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Caraca! A década de 70 marcou o período em que o grupo se solidificou de vez. Em 1975, o grupo adquiriu a rede Unimar, voltada para um público mais elitizado, e inaugurou uma grande loja no recém-inaugurado Shopping Center Iguatemi, um dos pontos comerciais mais modernos da cidade. E em 1979 deu outro salto ao inaugurar seu centro distribuidor. Eram 42 mil metros quadrados dedicados exclusivamente ao armazenamento e à logística da rede. Algo revolucionário em um período em que a maioria das redes varejistas ainda dependia de estruturas improvisadas. O ano de 1980 foi um grande marco, pois o grupo inaugurou o Hiper Pais Mendonça, próximo à rodoviária de Salvador. Ele era um gigante, com 75 mil metros quadrados de terreno, 25 mil metros de área construída, 50 mil metros quadrados de estacionamento e 15 mil metros quadrados apenas para vendas. 15 mil foi metros? Considerado o maior hipermercado das Américas e o sexto maior do mundo. Contudo, o tamanho o Andorinha era apenas tem parte 6 da a 7 mil metros de área de venda. O Hiper Pais Mendonça, além de ser gigante, oferecia algo completamente novo para a população. Um espaço onde era possível comprar praticamente tudo em um único lugar. Na mercearia havia uma variedade inédita de alimentos. Havia seções especializadas de cereais, padaria, peixaria, açougue, laticínios, hortifruti e até uma feirinha interna, onde o cliente escolhia frutas e verduras como se estivesse na feira. O setor de congelados e frios contava com câmaras frigoríficas modernas e balcões distribuídos estrategicamente. E o departamento de magazine era um universo à parte. Esportes, artigos automotivos, móveis, eletrodomésticos, decoração, brinquedos e ferramentas. Praticamente um shopping dentro do supermercado. A estrela da casa era a seção de importados. Produtos de diversos países, como vinhos, bebidas finas e artigos de alto padrão, chegavam diretamente ao grupo, permitindo preços competitivos.
O caso mais emblemático foi o Whisky Ballantines. Mamed foi o pioneiro em trazer a marca para o Brasil e o Paes Mendonça chegou a distribuir 56% de todo o uísque consumido no país. O Hiper trazia ainda outra novidade, o Baby Beef, primeiro restaurante de alto padrão dentro de um supermercado na Bahia. Ali, Mamed recebia amigos, empresários e fechava negócios. Depois vieram outros restaurantes da rede, como Miller Pizzaria. O crescimento do grupo foi apoiado por toda a família. Irmãos, cunhados, filhos e sobrinhos ocupavam posições estratégicas. A diretoria contava com Manuel Andrade, cunhado e diretor financeiro; Pedro Oliveira, sobrinho e diretor comercial; José Augusto Andrade Mendonça, filho e diretor administrativo; e Jaime Paes Mendonça, filho e diretor comercial. O próprio irmão de Mamed, Pedro Paes Mendonça, era pai de João Carlos Paes Mendonça, que futuramente consolidaria a rede Bom Preço no Nordeste, outro gigante do varejo. Olha Apesar só. da gestão familiar, o grupo adotava conceitos extremamente modernos para a época, como departamentos estruturados, treinamento constante de pessoal, plano de carreira olha e só até que uma legal. central de computação para controle de estoque, crédito, abastecimento e contabilidade. Avião, hein? Avião, algo raríssimo avião. no varejo brasileiro dos anos 70. A expansão do Paes Mendonça não foi apenas comercial. Ela mudou o cotidiano e até o desenho urbano de Salvador. Bairros antes modestos ou pouco movimentados ganhavam vida com a chegada de uma loja. Novos comércios surgiam, ônibus passavam a circular e ruas eram asfaltadas. O supermercado se transformou em um polo de desenvolvimento. O que começou como um empreendimento ousado se transformou em um verdadeiro império do varejo. O nome Paes Mendonça virou sinônimo de confiança, presença cotidiana e modernidade. Ao longo dos anos, a rede multiplicou suas unidades pela capital baiana. Salvador chegou a abrigar sozinha mais de 80 lojas da marca. Um número impressionante muita para a coisa. época. Após esse marco, o grupo intensificou sua presença nacional, avançando para o Sudeste com novas lojas no Rio de Janeiro e em São Paulo. E buscando acelerar ainda mais a expansão, no final dos anos 80, passou a considerar aquisições estratégicas. No entanto, as aquisições logo se mostrariam um tiro no pé para a rede de supermercados. Vamos ver o que aconteceu para acabar esse império. Pausa aí, produção. Lembrando, gente, que supermercado, nessa época, ganhava muito mais dinheiro. A despesa era menor, concorrência era menor. Pode ver que as grandes redes hoje, aqui em São Paulo, tá? Vou citar algumas aqui. Você pega a Chibata, Nagumo, Rossi, Chama, o próprio X, que está crescendo muito, o Barbosa, que eu falei ontem. Essas redes começaram lá atrás. E hoje são grandes redes, porque era muito mais fácil. Hoje é difícil uma rede, você começar do zero e crescer rapidamente, escalar. Não é fácil, porque hoje você tem muito mais players. Haja vista aquele vídeo de Curitiba, quantas lojas tem em Curitiba? Então, nessa época, era muito mais fácil. Não é à toa que o Pão de Açúcar cresceu, o Carrefour chegou no Brasil e cresceu. Não é à toa que muita gente cresceu. E levar isso ao fim, vamos ver, é curioso saber o que levou esse grande império ao fim. Vamos entender aqui. Depois de décadas de expansão, inovação e domínio no varejo brasileiro, o grupo Paes Mendonça entraria nos anos 90 vivendo aquele que seria o período mais turbulento de sua história. Um momento marcado por decisões arriscadas, crises econômicas nacionais e perdas irreparáveis para a empresa e para a família. No ano de 1990, o grupo Paes Mendonça realizou um negócio que marcaria o começo de sua derrocada. A compra das 46 lojas da Rede Disco, no Rio de Janeiro. Uma empresa pioneira, fundada por Antônio do Amaral, que introduziu no Brasil alguns dos primeiros supermercados e os 3 primeiros hipermercados do Rio. A Rede Disco, porém, estava em concordata e mergulhada em dívidas desde 1989. Ainda assim, Mamed acreditou que poderia reerguê-la. No entanto, ao contrário do que imaginava, aquela se tornaria a pior negociação de sua vida. As lojas exigiam reformas, os estoques estavam defasados e os passivos trabalhistas e fiscais não estavam corretamente dimensionados. As demonstrações contábeis utilizadas na avaliação simplesmente não refletiam a realidade da empresa.
O resultado disso foi que a compra da rede acabou custando 35 milhões de dólares a mais do que Mamed havia planejado. Como se as dificuldades não bastassem, em março de 1990 veio o Plano Collor, imposto pelo governo federal para combater e conter a hiperinflação. O bloqueio de depósitos bancários e a brusca retração do consumo atingiram em cheio o comércio e a indústria. Para o Paes Mendonça, já fragilizado pela compra da Disco, o impacto foi devastador. A rede passou a operar no vermelho, acumulando prejuízos por vários anos. Internamente, a crise provocou também fissuras familiares. No ano de 1990, José Andrade Mendonça, filho primogênito de Mamed, deixou o grupo levando fazendas e as lojas de Feira de Santana. Já em 92, Jaime Andrade Mendonça, diretor comercial, também saiu, recebendo o hipermercado de Juiz de Fora. A empresa começava a se desfazer não apenas em números, mas também em laços. No final de 92, pressionado pelas dívidas e pela queda brutal do faturamento, Mamed buscou ajuda no antigo amigo Norberto Odebrecht. Mas de nada adiantou. Em 93, para levantar caixa e honrar compromissos, Mamed tomou uma decisão dolorosa: vender todas as lojas da Bahia, berço emocional e comercial da rede, para a Serra da Pipoca, empresa do grupo Odebrecht. Dali em diante, o império começou a ser desmantelado peça por peça. Em meio à crise, Mamed continuou ativo na presidência do grupo, mesmo debilitado. No dia 21 de outubro de 1995, aos 80 anos, Mamed Paes Mendonça faleceu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, vítima de insuficiência respiratória decorrente de um câncer. Sua morte marcou simbolicamente o fim de uma era no varejo nacional. Após sua morte, o comando do grupo passou para o sobrinho, Vander Vasconcelos, que conseguiu estabilizar a empresa mesmo em um cenário econômico adverso. Sob sua gestão, Paes Mendonça ainda figurou entre as maiores redes do país, um feito notável diante da crise da década de 90. Para enfrentar dívidas e responsabilidades herdadas, o grupo continuou vendendo e arrendando lojas. Esse modelo permitia reduzir riscos jurídicos e trabalhistas decorrentes de passivos ocultos. Em fevereiro de 93, as 59 lojas restantes na Bahia foram vendidas a um grupo de investidores, encerrando definitivamente a atuação original do Paes Mendonça no estado. Entre 1996 e 1999, quase todas as lojas restantes foram arrendadas ao Grupo Bom Preço. Em 98, as unidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte foram arrendadas ao Grupo Pão de Açúcar. E em 99 veio o fim oficial. O Pão de Açúcar anunciou que a marca Paes Mendonça deixaria de existir. Apesar do fim da bandeira, o nome Paes Mendonça não desapareceu do varejo. A família manteve atuação importante através do Bom Preço, fundado por membros do grupo, e posteriormente investiu em shoppings, imóveis e empreendimentos diversos. Hoje, o grupo JCPM, descendente da família, é dono de 2 dos principais shoppings de Salvador. E o reconhecimento veio também de forma formal. Em 2015, a Abra celebrou o centenário de Mamed, destacando-o como um dos pioneiros do setor supermercadista brasileiro e um dos maiores nomes da história do varejo. Mesmo sem lojas, sem letreiros e sem bandeira, o nome Paes Mendonça permanece vivo na memória de gerações. Agora me diz, você chegou a conhecer o supermercado Paes Mendonça? Deixa aí nos comentários a sua opinião e aproveite para deixar sugestões. Lições desse vídeo. Cara, primeiro, eles cresceram porque ele estudava. E eu sempre falo, dono de mercado tem que estudar. Você viu que ele implantou gestão, treinamento, implantou o autosserviço. O autosserviço que se fala, gente, não é o autosserviço que eu falo de hoje. É o autosserviço você pegar o produto na gôndola e ir para o caixa. Hoje tem a outra revolução do autosserviço. Inclusive tem um vídeo que viralizou de um self-checkout diferenciado. Você bota o produto, ele vai andando, ele passa sozinho do outro lado, você pega do outro lado. Que é fantástico. Hoje a revolução do autosserviço é o quê? Self-checkout, padaria no autosserviço, frios fatiado no autosserviço, açougue no autosserviço. É uma nova revolução devido à falta de pessoas. Então, o Mamed, cara, avião, ninguém cresce à toa. Ninguém constrói um império desse à toa. Esse cara deve ser, de fato, extremamente respeitado pelo que ele construiu. Então, você vê que ele estudava, ele ia para fora, implantou processos, implantou CD, implantou hipermercado com vários setores dentro. Então, implantou restaurante, implantou a pizzaria. Cara, isso lá em 1900 e bolinha.
Então esse cara, sim, é um visionário. Só que qual é o aprendizado? Expansão. A expansão tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Seja você comprar uma loja, você comprar uma rede, você abrir uma nova loja do zero. Tome cuidado com decisões que, se der errado, te tira do jogo totalmente. Tome cuidado com essas decisões. Cara, eu vou comprar uma loja nova, o investimento vai ser X milhões. Se ela não responder, me tira do jogo com a primeira loja, me tira do jogo com as duas primeiras lojas, cara, seja pé no chão. Antes de alavancar, antes de pegar dinheiro. Você viu que foi 3 problemas que eles passou. Problema número 1, expansão errado, comprou uma rede que na hora do momento da venda declarou certos números e depois era totalmente fora da realidade. E aí ele teve que absorver essa despesa. Segundo ponto, governo, né, influência externa de governo, como por exemplo reforma tributária. É uma influência externa do Estado, certo? E o terceiro é quando racha o grupo que construiu tudo. Então, cara, quando racha, não é fácil você se reinventar, levantar a cabeça e crescer novamente. Porque a família foi pegando pedaços do negócio e indo embora. O sobrinho, o filho, e foi fazendo tudo isso. E time rachado não vence jogo. Time rachado não vence jogo. Então, e deve ter as coisas ainda nos bastidores, né? Geralmente, quando se toma uma decisão errada dessa, tem muita coisa por trás de mentalidade. Às vezes uma arrogância chegou, uma soberba chegou, o orgulho chegou. Então, a maioria dos fracassos vem para nós aprendermos algo e evoluir como ser humano. E às vezes, muitas das vezes, o fracasso está ligado à soberba. Muitas das vezes, à arrogância. Então, aquele cara que batia no peito, subiu para a cabeça, poder... Cara, aí o fracasso vem para te pôr de volta no lugar. Entendeu? Não estou falando que esse é o caso. Mas na maioria das vezes que grandes impérios caem, é devido ao fracasso, é devido à mentalidade, à soberba, à ruína. Certo? Isso é bíblico também. Bom, baita vídeo, baita história. Espero que você tenha gostado. É nóis.